Mas o problema é muito sério, porque é da estrutura do sistema capitalista. Não é? Mas a gente tem que saber como enfrentar. Então, quem está passando aí? Tá. Então, eu vou falar de 4 pontos mais importantes, que é o desenvolvimento regional pela ótica da pobreza multidimensional. Vou explicar para vocês o que é pobreza multidimensional. Não é só não ter renda, é também não ter educação, não ter acesso à saúde, não ter acesso, ter vulnerabilidades sociais e também ter dificuldades com a moradia. Esse conjunto, para nós, forma esta pobreza multidimensional. Em seguida, em função do mapeamento dessa pobreza multidimensional, por incrível que pareça, apareceram dois formatos de regiões na Bahia, tá? De modelos, digamos assim, de regiões na Bahia. Eu vou explicar para vocês que uma é uma região mais, que é composta por Salvador, a região metropolitana e até Feira de Santana, que é a região mais rica, não é? E a outra é um conjunto de territorialidades que tem um polo urbano forte, rodeado por municípios muito pobres, por cidades muito pequenas. A rigor, dentro do conceito de região, com umas características mais fortes digamos, trocas internas, nós temos, sob esse aspecto, apenas uma região na Bahia, que é essa. Né? As outras são concentrações de fluxos em torno de uma determinada cidade. Mas aí eu não estou falando região do ponto de vista da cultura, não estou falando do ponto de vista de outros aspectos, alguns indicadores que podem conformar algumas regiões. Também na questão do desenvolvimento regional, como eu vou falar para vocês, a gente não partiu de critérios predefinidos para desenhar as regiões. Nós não utilizamos o conceito do território de identidade. Nós buscamos as variáveis, identificar as variáveis, e elas se mostraram para a gente. Elas desenharam no mapa da Bahia as diversas regiões. Enfim, no item 3, a gente comenta um pouco algumas manchas de pobreza e suas características regionais diferenciadas. Até aí eu estou falando de regiões que são muito distintas uma das outras, que têm características muito distintas, de todos os pontos de vista. Tá certo? Elas estão apenas subordinadas a um processo de desenvolvimento capitalista, inserido dentro de uma região periférica do capitalismo mundial e também inserida dentro de um país periférico do capitalismo mundial. Isso já faz uma diferença do ponto de vista macro. Mas quando a gente desce, nós vamos ver muitas diferenças do ponto de vista do recorte da pobreza. E por fim, eu vou comentar com vocês isso que me chamou a atenção, que é esse desenvolvimento diferenciado aí de 7 municípios, que eles aparecem com níveis de pobreza menores e que estão localizados numa região que é muito diferenciada de todas as outras regiões da Bahia do ponto de vista do comportamento social. Isso, eu acho que para vocês pode ser um tema para muita reflexão. Então, vamos lá? Bom, só uma introdução rápida, porque eu queria me concentrar mais no quarto ponto. O que a gente parte do princípio quando estuda a pobreza é o seguinte, é que nós temos que esse processo que produz essa pobreza, ela está dentro de um processo de desenvolvimento capitalista que tem no seu DNA essa característica de diferenciação regional, de diferenciação social, tá certo? O que não significa que nós devemos ficar de braços cruzados, porque uma questão já dada é
estrutural. Não. É preciso que você enfrente essas questões e nós estamos aqui, do ponto de vista da educação, para enfrentar isso. Mas, digamos, não vamos pensar que com esses trabalhos, com essas todas as pessoas, nós teríamos resolvido o problema, nós teríamos solução para essa questão da pobreza, do ponto de vista dos nossos estudos. Então, é só para vocês ficarem sabendo que nós temos uma consciência de que o processo é muito mais complexo. Nós fomos buscar identificar essa pobreza multidimensional a partir do que como elas se apresentam nas pessoas, nas famílias. Tá? É preciso dizer essas coisas antes, para depois vocês saberem ler, terem a dimensão correta dos resultados. Tá? Então, nós não fomos perguntar o que é que o governo, o que é que uma série histórica o governo fez, os governos fizeram, porque esses processos são de médio prazo, os reflexos são de 20, 30, 40, aqui nós encontramos coisas de 80, 90 anos, certo? Então nós não vamos perguntar o que é que o governo fez, a gente está perguntando o seguinte: como é que chegou na população? Qual foram os resultados sobre as pessoas? Foram essas variáveis que nós vamos buscar. A outra questão é o conceito de manchas de pobreza que nós desenvolvemos. Essas manchas significam dizer o seguinte: é que se aplicando essa metodologia de pobreza multidimensional, se elas formam uma mancha composta de um conjunto de municípios limítrofes, se ela forma essa mancha, é porque ali tem um problema territorial. Ali tem um problema para além de um município, 2 ou 3. Ali tem um problema regional. Tá? É o que a gente tem chamado de mancha, que já sofremos críticas também por conta disso, porque mancha parece uma coisa ruim e acha que a pobreza, isso e aquilo. Mas quando a gente não encontra nome nem conceitos, se a gente chamar de região, aí é um inferno. Aí a discussão vai para você não pode imaginar. Certo? Bolsões. Pode ser também. Obrigado. Mas a gente a equipe começou a trabalhar com isso, olha essa mancha aqui, porque tem as manchas de riqueza também. Ficou na mancha. Quando a gente não encontra, a gente escreve a metodologia e diz: olha, é isso aí. Pode passar, por favor? Bom, não vou falar dessa metodologia, mas eu preciso só dizer para vocês o seguinte: para mostrar que nós vamos buscar uma consistência nas informações. É preciso que a gente tenha uma consistência metodológica para depois concluir com as nossas deduções. Para esse trabalho, nós vamos buscar. Começamos com um banco de dados de 600 variáveis, tá certo? Depois dessas 600, a gente agrupou as variáveis por cada dimensão, né? Educação está ali, renda, moradia, demografia, educação e saúde. Então, fizemos essa separação, fizemos um processo estatístico de análise fatorial e agrupamos aí para encontrar esses fatores de pobreza, que é um conjunto deles. Usamos alguns procedimentos para compreender aí esses reflexos territoriais, como o modelo de Morin, depois eu explico. E a partir disso aqui é que a gente foi fazer as análises regionais. Acho isso super importante, não estou entrando no detalhe, mas para dizer o seguinte: olha, essa metodologia nós levamos 4 meses para definir, tá certo? Inicialmente buscamos consultoria, depois nos desgarramos totalmente da consultoria, esse negócio depende de nós. E aí fomos fazer, foi aí que o trabalho começou a andar. Depende de nós, a gente precisa forçar mais e a gente cria.
Se a gente criar, depois você vê que o resultado é muito bacana e alguém vai te copiar, mas estão sendo copiados porque você cria. Se você copiar os outros e ficar sempre copiando, não dá, porque as realidades são diferentes. É preciso você criar, é preciso você construir. Então esse foi um aprendizado nosso. Uma pergunta. Nessa metodologia, vocês conseguiram também fazer análise de correlação e verificar quais os fatores que estavam fortemente atrelados à questão do desenvolvimento? Qual seria a variável mais forte, mais fraca desse aspecto? Não, esse não discutimos a fazer isso. Quando a gente fez os agrupamentos, nós pegamos, sem estabelecer valores para uma dimensão ou outra, nós fizemos um agrupamento, você vai ver, que é um agrupamento em função dos índices mais elevados ou menos elevados desses indicadores por grupamento de municípios. Então nós temos o grupamento dos municípios, em que em todas as dimensões eles têm índices mais baixos. Mas eu não posso dizer se ali a educação é mais forte, renda é mais fraca. É outra metodologia. Seria outra metodologia. Por essa aqui a gente não podia dizer isso. Por aqui, tá certo? O que a gente sabe aí nas análises qualitativas é o seguinte: é que renda realmente é muito importante. Aí eu não estou dizendo nenhuma novidade, né? A gente está. Agora, porque levou um tempo também que se tentou muito de desmaiar a questão da renda. Não pode desmaiar a questão da renda. A renda é uma variável importante. Agora, tem outras que têm que ser consideradas no processo. Por que que isso pode ser importante e foi utilizada pelo governo para políticas públicas? Porque você sabe que nessas manchas tudo é ruim. Se eu fizer uma planilha em Excel para perguntar onde tem os piores em renda, onde tem os piores em educação, vão dar locais diferentes, distintos, e quando você vai atuar, você atua em educação no sentido e renda em outro, mas você não mexe no conjunto. Se você não mexe nesse ambiente, você pode não estar resolvendo nada, porque você pode alterar um aspecto, mas você não altera outro, e isso não muda a realidade. Quando você identifica esta ambiência, que é esta mancha, quando você atua sobre o conjunto dentro de determinadas comunidades, você está compreendendo que ali você está priorizando as áreas onde a vida no geral parece mais dramática, do ponto de vista da pobreza. Tá certo? E a educação, quem sabe vocês possam, em dado momento, fazer isso. Bom, pode passar? O que deu? Também não vou descrever tanto, mas o que deu é o seguinte: repare, as manchas mais significativas do ponto de vista do fator renda são as manchas lá do entorno de Sobradinho, lá do oeste da Bahia, e a mancha lá do nordeste baiano. São as manchas mais dramáticas. No meio da Chapada também aparece uma mancha vermelha significativa. Na mancha de demografia, nós encontramos o litoral, o Baixo Sul e o Litoral Sul, como as regiões onde esses aspectos demográficos de menor vulnerabilidade, de maior vulnerabilidade social, são os que mais crescem na Bahia. Certo? É isso que a gente chegou uma hora que a gente começou a criar uns termos para poder chamar a atenção. Temos uma litoralização de pobreza. Temos uma tendência a isso. O litoral sul e o baixo sul têm condições precárias hoje por processos de desenvolvimento, onde a economia começou a entrar em crise há 20 anos e até hoje as condições sociais se mostram precárias. E parece que relativamente a outras regiões ainda ficam mais precárias. Tá certo? O ponto de vista de saúde foi uma grande dificuldade para a gente compreender. Saúde é um mundo, olha aí, nós fizemos tudo isso aqui, ó, vocês aqui de educação, nós passamos 2 meses aqui discutindo as variáveis. Em saúde nós discutimos também, mas saúde é um mundo extremamente complexo. Terminou a gente não encontrando muito nexo aí nessas relações com saúde.
Educação aparece uma coisa que está muito relacionado lá, ó, com renda, essas regiões, um pouco com demografia e um pouco com moradia. Repare que as coisas são um pouco relacionadas aí. Mas em educação aparece o Nordeste da Bahia muito forte, a região lá de Sobradinho, e aparece também o Baixo Sul, chegando mais perto de Conquista. Baixo Sul e Litoral Sul. São essas regiões. E moradia aparece lá, as regiões do Nordeste, do Sobradinho e a região lá do Nós estamos com Conquista. Um problema sério no Brasil, Goiás, no Brasil, né? Na Bahia, próprio Goiás, tem vários O Goiás, divisas lá, né? essa mancha aqui vermelha é mais com o Piauí, é mais com o sul do Piauí, é mais no entorno de Sobradinho. Aí você está querendo comentar? O com Goiás é mais o oeste, é mais a região de Barreiras e Luiz Eduardo, Tocantins e Goiás, né? Quando nós fizemos o agrupamento de todos os municípios pela presença maior ou menor dos índices, aí nós encontramos, eu vou chamar a atenção para vocês de dois aspectos. O grupo A, que é o amarelo, a mais clara aqui, e o grupo B, que é o pior, tem todos os índices mais elevados. Tá? Isso significa dizer que aparece uma mancha, eu vou botar mais na frente, lá na região do São Francisco, no oeste, na região lá do Nordeste, do entorno de Conquista, e o Baixo Sul e o Litoral Sul. Então parece ser esses, juntando todas as dimensões, entendeu? Parece ser esse grupo aí de municípios mais elevados, em todos os índices mais elevados. Vamos passar? Bom, o que é que a gente começou a compreender a partir desses resultados, como apareceram regiões diferentes na Bahia, que a gente sabe que também são regiões diferentes sobre outros aspectos. Uma foi a macro-região industrializada de Salvador, né, e Feira de Santana, pode passar? E vocês reparem que naquele grupo A, onde aparecem os municípios com relativamente menor renda, ou menor pobreza, porque a pobreza aí é relativa à população dos municípios, atenção, não era número absolutos de pobres. Aparece uma única mancha na Bahia, contínua, que envolve os municípios da RMS, vai até Feira de Santana, entra pelo Recôncavo, que esta macro-região tem uma explicação. Ela é onde você, historicamente, pelo menos nos últimos 40 anos, você teve os investimentos mais fortes. Na economia, você teve também na educação, na saúde, na infraestrutura, né, de transporte. Você deu mobilidade interna à população, ao emprego. Significa que aí dentro você tem emprego em um local e as pessoas moram entre o local, mas se deslocam. Significa que aí funciona com fluxos internos e tem relações fortes de vizinhança, tem uma lógica regional. Tá certo? Isso é importante, porque os alunos, eles circulam bastante, né? Vocês também convivem muito fortemente com isso. Então, esse conceito dessa região mais integrada, ela aparece na região, nessa macro-região de Salvador. Aí é mais um indicativo, não vou comentar isso. Não dá para ver muito bem aí o que eu vou dizer, mas vamos para o outro quadro, vamos passar. O que eu vou dizer é o seguinte: aquele grupo A, que aparece os municípios com menor número de famílias pobres, aparecem sempre nos polos urbanos baianos, certo? Repare como eles aparecem verde aqui e no entorno não ressalta nada, porque você tem uma rede relativamente dispersa, né, e pouco densa de cidades
que possam fazer esse papel de relações com a região. Então aparece um polo, como se Milton Santos gostava de dizer, e alguns estudos foram feitos na Espanha, dizer, como se dissesse assim, você tem uma cidade e um deserto. É mais ou menos isso, né? Você tem uma grande cidade e no entorno você tem um oásis. Isso, vocês vão ver mais na frente, que isso pode trazer questões importantes para vocês, né? Porque o comportamento aí da rede de educação, em alguma medida, pode estar relacionado com a presença dessas cidades. Enquanto isso, aparece a densidade das cidades na macro-região. Com isso, estou querendo dizer que você tem uma macro-região de Salvador, que é distinta, que do ponto de vista cultural também tem uma diferença bastante forte de outras regiões da Bahia. Numa escala assim, muito alta, você pode dizer que você tem uma concentração na macro-região e o resto da Bahia com a dispersão, com polos de concentração e o entorno também pouco denso. Vamos lá? As manchas de pobreza que a gente traz aqui para mostrar essas características também regionais muito diferenciadas. Eu acho que quando a gente, talvez essa contribuição seja importante para vocês, porque quando a gente fala de educação, não é? Quer dizer, do ponto de vista de política pública, se você considera as famílias mais pobres, que têm acesso, não é, às escolas públicas, elas precisam ter uma atenção especial, né? Precisam ter uma atenção especial, apesar de hoje, com a crise, muita gente está colocando seus filhos nas escolas públicas, tem excelentes escolas públicas também. Quando a gente foi observar aquele outro grupo dos municípios mais pobres, nós escolhemos aquelas 4 manchas que são mais significativas no estado. E aquela lá à esquerda, que é lá perto de São Francisco, no entorno de Sobradinho, no Raso da Catarina, na região, no entorno de Conquista, tem uma mancha também muito forte, e o Baixo Sul e o Litoral Sul. Isso dá essa quantidade de municípios, né? As manchas mesmo dão 51 municípios, aí a Casa Civil utilizou esse critério de 51 municípios para escolher a prioridade nos investimentos para a pobreza, e a STR também utilizou esse critério de seleção, né? Bom, dentro disso, o que a gente pode ir mostrando já é o seguinte, algumas diferenças significativas. A PU é a presença da administração pública, certo? São os investimentos públicos em educação, os salários de educação. É quase que assim, a presença da administração pública na economia. Quanto ela representa? Lá na área do São Francisco, a preponderância dos municípios com a PU é de 100%. Significa que são regiões quase que estatizadas, né? Isso para mostrar a responsabilidade nossa, que trabalhamos no setor público. A formulação de políticas adequadas, a formulação e uma gestão dessa política para dar continuidade é extremamente importante, porque essas regiões, elas são praticamente estatizadas, né? Lá no Nordeste aparece um pouco de indústria, porque tem alguma coisa de mineração. Aí muda um pouco, aparece os 7,1%, mas 92% é de APU. O litoral tem um pouco da agricultura, da pequena agricultura ainda, e a APU reduz. E pese a agricultura seja de pequeno porte. O Sudoeste também, e aí o Sudoeste é sem Vitória da Conquista, né? É somente o entorno, para mostrar como você tem uma grande cidade, um porte enorme, mas você tem um deserto. Você tem este fator que é muito significativo. Ele também com 100%. Isso é uma coisa muito séria. Mostra essa diferença. Aí eu trouxe algumas coisinhas aqui de educação, e
esse índice aí já foi de algum tempo, mas para mostrar o seguinte, os resultados da política de educação aparecem diferentemente em cada região da Bahia, do ponto de vista dessa pobreza. Certo? Ou seja, a gente formula essas políticas para a Bahia, elas são universais, digamos assim, são formulações democráticas, etc. Mas o reflexo em cada região é diferente. Elas aparecem com resultados diferenciados. Nós não sabemos se isso, vocês podem avaliar se isso é algum desvio da política ou se é algum problema de receptividade da população, de algum problema local. Mas nós vimos aí que a região do Nordeste e do litoral, repare como aparece o litoral, já em vários aspectos, e aqui nós estamos usando outros indicadores para aproveitar os critérios das manchas. As manchas foram feitas com outros indicadores. Aqui eu estou fazendo apenas uma outra comprovação. A região do litoral e a região do Nordeste, lá do Raso da Catarina, eles aparecem com os piores desempenhos. Relativamente, e eles não são, no geral, não são grandes desempenhos, né? E o São Francisco e o Sudoeste apresentam com os mais elevados, ou seja, tem alguma coisa aí que precisa ser reconhecido. Isso a gente não está fazendo nenhuma crítica à política de educação, apenas está comentando o fato de que as políticas, quando são implementadas, elas têm repercussões nas pessoas de forma diferenciada. E é importante que a gente compreenda isso, esteja de olho nisso para saber o que é que significa. Nós fizemos, pelo Azimuth, um sistema que a gente desenvolveu, e esses dados também não são atuais, esses dados são de 2012, me parece. Nós fizemos assim, 2011, do censo escolar, nós fizemos assim um perfil de escolas, entendeu? Que não possui nem esgoto sanitário, ou seja, o pior do mundo de escola. Tá? Quando nós fizemos isso, olha o litoral como aparece nas manchas. Repare quantas coisas, quantas características o litoral e o Baixo Sul apresentam, inclusive em educação, mas não é só a educação, na economia e muitas outras coisas. Tá? Porque o processo, quando entra em crise, digamos, numa região, você entra em crise economicamente e depois ele vai se deteriorando aos poucos. E hoje aparece nessas condições. O muito curioso também é você verificar o São Francisco, que é uma região muito isolada, muito pouco densa do ponto de vista das cidades, e ela aparece com o menor número de escolas nas piores condições. Depois nós é preciso fazer hoje. A gente não fez hoje. A gente também está com tanta coisa para fazer aqui. Pode passar? Percentual de escolas municipais estaduais que não possuem acesso à internet. Olha o litoral de novo. E olha que nós fomos fazer um trabalho sobre educação. Apenas eu trouxe aqui para vocês alguns elementos, né, que pode ajudar vocês a refletirem, porque as diferenças são grandes entre o litoral e o Nordeste e as outras regiões. Não é? Uma outra característica interessante, que eu acho que de alguma maneira também tem a ver com a questão da educação, tem a ver com tudo, porque isso é resultado do processo de desenvolvimento, é que nós fomos analisar a constituição da rede de cidades nessas áreas pobres. Né? Como é que a cidade se desenvolveu, como é a localização, quais são suas relações de infraestrutura, etc. E o que a gente percebeu muito claramente foi o seguinte: repare como as cidades da região
do litoral e do Baixo Sul e da região de Vitória da Conquista, elas são densas, elas são próximas, muito ligadas por elementos de infraestrutura. Tá? E como as cidades do Nordeste e do São Francisco, elas são dispersas, elas são distantes. Ali no São Francisco tem cidades que para você sair dela e chegar em Juazeiro, que é onde tem alguns equipamentos de saúde e de educação mais significativos, você leva 4 horas. Não é? Ou seja, você tem essa diferenciação que em alguns casos levam vantagens para essa constituição regional. Essas duas regiões de cima, elas nunca tiveram processo de desenvolvimento, de inserção no mercado nacional ou internacional. Em nenhum momento da história ela teve investimentos fortes, ela não teve produtos que pudessem desenvolver e, por isso mesmo, ter algum tipo também de investimento na infraestrutura, na atração de pessoas, na formação de cidades mais significativas. Portanto, o que ela faz é uma rede de cidade ainda dispersa. Ela tem um conjunto de cidades pequenas, de pequeno e médio porte e dispersa. O que é que isso pode fazer diferença de outras? Pode fazer diferença é que, enquanto Vitória da Conquista e Itabuna, ela tem cidades de maior porte, que pode atrair, inclusive, investimentos do mercado, e não só do setor público, né? Porque o setor público faz os investimentos de forma mais distribuída, né? Faz para todo o território, mas o mercado concentra, por exemplo, os investimentos em saúde e Vitória da Conquista. É um polo de saúde importante, como é um polo também de educação importante. Isso, pela proximidade das cidades, pelo tempo que você se desloca, por exemplo, tem indicadores de saúde que mostram que o atendimento no entorno de Vitória da Conquista é melhor do que nas outras regiões. O que não é uma coisa muito simples para você fazer isso no Nordeste e lá na região do São Francisco. Esse é um exemplo aqui. Quando você tem na Bahia uma média de 2,3 médicos por 1.000 habitantes, médicos do SUS, você tem essa diferença muito grande nessa região aí do Sudoeste. Não é porque esses médicos do SUS estão nos municípios pequenos, é porque eles se deslocam de Vitória da Conquista. Eles podem se deslocar de manhã, chegam à tarde, fazem o atendimento e voltam. Essa foi uma explicação que foi dada pelo pessoal lá de Vitória da Conquista. Perceba como um conjunto de fatores precisam ser considerados, às vezes, para você fazer uma política que isso interfere no resultado das suas ações específicas. Talvez esse conjunto é que explique as diferenças que você encontra na prática, chegando nas pessoas. Chegam de forma diferente. Tem que garantir a equidade, então, né? A igualdade da política existe, mas tem que investir naqueles locais onde essa margem de pobreza é maior. Historicamente, para tentar compensar esses fatores, né, históricos de pobreza. Essa pode ser uma forma de compreender, de você. Aqui eu não posso entrar na política de vocês, porque daqui a pouco nem vai me repreender aqui, que você está. Fica à vontade. Ele não entra na solução, ele só está apresentando soluções. Eu só estou trazendo os problemas. A educação, por exemplo, Eu tenho certeza que vocês vão encontrar essas soluções. Eu acho que com esforço a gente consegue. O que é que, então, de forma simplificada, essas regiões diferentes do ponto de vista da pobreza? Pode passar? Essas duas áreas, como eu já falei, ela tem hoje baixíssimo nível relativo de atividade econômica,
tá certo? Tem pouca integração ao mercado nacional, internacional ou até regional dentro da Bahia, entendeu? Tem uma baixíssima densidade de infraestrutura de cidades, ou seja, isso, você gerir um território desta forma é mais complexo, porque a relação dos fluxos, por exemplo, de estradas, não é? Para você manter uma estrada nessas condições, ela, em tese, ela custa mais caro do que você ter um conjunto de infraestrutura mais densa, que não é à toa, que são esses fluxos aí de infraestrutura mais densa que permite essas concessionárias estarem atuando aí de forma intensa nos últimos anos. O litoral e o sudeste se aproximam em alguns indicadores, né? Eles entraram em decadência, principalmente o litoral, e essa crise terminou afetando muito fortemente essa parte social lá da região do litoral principalmente do litoral, né? do litoral sul, não o Baixo Sul. E tem essa questão deles estarem de alguma forma mais inseridos no mercado, que é compensado um pouco com o investimento do setor privado. Bom, eu já queria entrar naquela área que eu me dispus. Você pode ir. Aqui eu tentei selecionar de ontem para hoje, assim, muito rapidamente, assim, só algumas questões para mostrar o seguinte: como essas regiões são distintas, aparecem com problemas específicos, né? A região do Nordeste, aquela mancha ali do Raso da Catarina, além de ser uma área muito pobre, ela é a que aparece relativamente com maior presença de idosos. Mas não é porque tem maior número de idosos do ponto de vista absoluto, porque os jovens migram. Percebe? Tem oportunidade, não vão ficar. Não tem oportunidade, você migra. Isso afeta vocês na educação. Não é? Esse é um problema. Outro dia eu fui falar para a polícia lá na CEPLAN, e já cheguei um pouco temeroso e tal. Eu disse: olha, eu vou fazer o discurso que a polícia faz. Com o tempo vai descobrindo, o problema não é só meu. Eu não resolvo todos os problemas. Não é? Com a educação você faz muita coisa, mas você depende muito de outros fatores. Se atuar em conjunto é muito mais E tranquilo. ali ainda tem um condicionante ambiental, né? Tem uma especificidade da Caatinga, que é a área mais árida do Caatinga, no Raso da Catarina. É a área mais árida. Olhando, né, a agricultura, a produção agrícola, você tem É verdade. potencial, né, visão dele. É verdade. Em que pese algumas áreas lá do Sobradinho já estarem com um processo de desertificação bastante avançado. A questão lá do São Francisco aparece muito fortemente com o deslocamento, com o isolamento. Aí tem gente que defende a tese do isolamento como um fator que às vezes preserva determinadas questões culturais, etc., ou até pode ajudar no relativamente melhor desempenho na educação. Alguém levantou isso para a gente. Isso aí é uma coisa que vocês podem trabalhar. Não sei se é porque ele quer dizer que no litoral aparecem muitas festas, muitas opções, muito isso, muito aquilo, e tira a atenção da turma. Mas o litoral é realmente uma região complexa, porque olha quanta coisa ela aparece junta, que só ajuda a dar dramaticidade à questão da pobreza. Tem um percentual de dirigentes analfabetos na condução da agricultura familiar, entendeu? Abaixo da média da Bahia, tá? Tem o menor percentual de beneficiários do Bolsa Família. Isso também eu não sei explicar. Isso é mais uma ação política, né? Tem elevadas taxas de fecundidade e alto percentual de mães jovens.
O que significa que isso é uma tendência à perpetuação, à aceleração de processos de pobreza. Tem outro ponto também importante dessa análise aí, que essa região teve uma formação com a Polícia Rodoviária Federal em 2016. Essa região do estado da Bahia é uma região onde tem muita exploração sexual de crianças e adolescentes, pela questão da extrema pobreza. Então, isso pode refletir justamente essa questão de meninas jovens engravidando, porque é uma forma de subsistência dessas mães que incentivam os seus filhos a se colocarem em questão de prostituição por não ter nenhuma oportunidade naquela região. Isso é muito sério. Isso a gente constatou também. Essa é uma das explicações que a gente tem. Alguém queria falar? Eu? Quer dizer uma coisa? Não, são duas coisas. A questão, primeiro, assim, a questão dos beneficiários do Bolsa Família. Nós sabemos que o Bolsa Família ele tem uma série de condicionantes. Se a gente tem uma diminuição do número de beneficiários, significa dizer que, então, nessa região, você tem um aumento das pessoas, do poder aquisitivo das pessoas. Por isso que elas não são contempladas. Nós podemos fazer essa correlação aí? Não, eu não. Pode ser também pelo fato de você não ter uma intermediação do poder público, dos municípios, para fazer isso. Nós saberíamos dizer o que é que explica isso, mas pode ser as duas coisas. Básica, por exemplo, documentação básica para se inserir. Mas isso porque só Tem um outro uma determinada região. O ponto do êxodo rural também, né, que ocorre nas outras regiões, para onde eles migram, geralmente para o litoral, em busca de oportunidades, que nem sempre encontram e acabam, né, nessa... É verdade, a questão da migração é a explicação para um monte de coisa. Mas o fato é o seguinte, estão ali. Se estão ali, o problema está criado naquele ambiente, entendeu? E o Sudoeste é o que concentra atividades de porte e constitui o principal centro da região. O Sudoeste é uma região, o Sudoeste quer dizer, a região do entorno de Conquista é uma coisa muito curiosa, porque eu converso muito com os amigos lá de Vitória da Conquista, eu digo, olha, eu acho que Vitória da Conquista concentra mais em relação à região do que Salvador concentra na Bahia. Porque o grau de concentração é muito forte em todas as análises que a gente faz. Você vê um grau de concentração na cidade de Vitória da Conquista muito intensa. A cidade cresceu bastante, né? Hoje você tem investimentos em várias áreas, investimentos privados. Desliguei. Diga, Fá. No tratamento dos dados, porque, por exemplo, os resultados que são apresentados, eles são, na verdade, você não tem uma mesma categoria. Se a gente pega o primeiro do Nordeste, vê a questão da proporção de idosos supera os demais. Mas supera de que forma? Números absolutos ou números relativos? Proporcionalmente, o que é que isso significa em relação aos demais? Porque a gente pode estar enfatizando algo pensando que ele é destaque para aquela região e talvez não seja pelo quantitativo. Então, eu não consigo, para mim é uma surpresa, por exemplo, quando você coloca ali o percentual de dirigentes analfabetos na condição da agricultura familiar. O que isso significa em relação aos demais? Como é que está esse mesmo parâmetro nas demais, quando comparado? Todos os dados são relativos. Então, quando você pega a presença de idosos, você está fazendo a relação com a população daquela região e comparando relativamente com outras regiões. E às vezes a gente usa muito a média da Bahia também para isso. Então, normalmente, o valor relativo aparece com maior destaque. Tá certo? Também não estou querendo dizer que isso esteja de todo ruim, porque pode ser que essa maior presença de população idosa aí pode ser um esteio para a renda, porque são pessoas que estão na aposentadoria, tem recurso do governo, mas é tudo relativo. E eu também tirei do contexto algumas coisas só para trazer para vocês alguns indicadores. Se vocês quiserem, eu tenho um e-mail aí, temos 2 publicações que tratam disso. Vocês vão poder ler, ter acesso através da página
e a gente explica isso direitinho, tá certo? Só uma observação. Volta só. Você volta. Quando você fala em litoral e desempenho de IDEB, como pior, né? Você está alcançando, portanto, a região metropolitana também aqui de Salvador, essas coisas? Não, o litoral aqui é a região do Cacau. Não tem nada a ver com Salvador? Não. É o litoral... litoral sul, é o chamado litoral sul. Faltou explicar ali o litoral sul. Não é? Bom, e o último item, que esse eu acho que é uma coisa que também pode ajudar muito a vocês, é o seguinte: nós, com esse trabalho, a gente foi desenvolvendo e esse trabalho vai chamando a atenção para outras questões. E a gente vai enfrentando as novas questões. É assim que o processo de pesquisa pode ser desenvolvido. Quando nós fizemos isso, nós identificamos, ali está muito claro, o mapa não dá para vocês verem, que nós tínhamos 7 municípios na Bahia que apresentavam, apesar deles serem pequenos, deles terem pouco dinamismo econômico, ter pequena população, etc., eles apresentavam as menores taxas, a menor presença de famílias pobres. E nós achamos curioso isso. Olha, dentro das 4 manchas? Dentro das 4 manchas. Entendeu? Eles não dentro das 4 manchas, de toda a Bahia. De toda a Bahia. Eles apareciam dessa forma. E depois nós constatamos que 5 desses municípios fazem parte de um grupo que apresentou muito abaixo, que se apresentou ali na região de Abaíra, Jussiape, Rio de Contas, Ibiaçucê e Caculé. Portanto, se eles aparecem formando uma mancha, é sinal que tem algo regional que pode dar essa explicação. Nós fomos para essa questão regional, né? E aí voltamos a visitar o mapa de demografia. Esse mapa de demografia, ele chamou a atenção para a gente para uma coisa curiosa. Essa grande mancha azul aí, que também nós não soubemos nominar, porque se a gente chamasse de região, podia conflituar com a região de planejamento da CEPLAN, não é? Esse mundo aí é muito complicado, porque qualquer conceito que você lança, Então nós resolvemos chamar ela da mancha azul e essa mancha vermelha que é a do litoral. Aí o litoral é somente esse trecho aí. Então nós vimos o seguinte: esses 5 municípios estão dentro dessa mancha azul. E nós fomos perguntar o que é esse fator demografia, o que ele pode representar. E o que nós pudemos ver foi o seguinte: esse fator demografia parece representar um certo comportamento social, onde as pessoas têm mais tratos, sabem tratar mais com a vida sobre determinados aspectos. Por exemplo, com relação à criação dos filhos, com relação à questão da higiene, com relação ao cuidado, com possíveis cuidados com a própria cidade. Tem um certo comportamento que a gente, visitando a região e fazendo pesquisas ampliando a bibliografia, a gente começou a constatar que esta mancha realmente tem um quê social, tá certo? Que ele se diferencia muito de outras regiões da Bahia. Como vocês conseguiram chegar a esse fator tão subjetivo? Qual foi a categoria da cidade? Esse fator demografia, ele foi trabalhado muito com algumas variáveis que mostram menor vulnerabilidade social, certo? Então, aí você não tem renda mais elevada, mas você tem menor vulnerabilidade social. A menor vulnerabilidade social significa que você tem, por exemplo, aí você tem as menores taxas de gravidez na adolescência.
Tá? Aí você tem um grau de dependência mais baixo. Aí você tem a menor presença de famílias lideradas por mulheres acima de 40 anos com baixo ano de estudos. Ou seja, você parece ter uma conformação familiar que mais estável. Isso tudo parece, esse indicador nos pareceu. Quando nós começamos a avançar sobre ele, era preciso a gente perguntar o seguinte: olha, esses 5 municípios estão aí dentro. Será que isso interferiu no fato desses 5 municípios terem menor presença de famílias pobres? Vamos investigar. E aí apareceram as surpresas, muitas surpresas. A primeira é o seguinte: nós nos sentimos absolutamente incapazes de resolver o problema sozinhos. Não dá para você enfrentar uma questão dessa, porque aí você tinha que buscar ajuda de sociólogos, de psicólogos, gente da psicologia social, de antropólogos, etc. Tá certo? E nossa formação lá, nosso perfil profissional lá é muito ligado à economia, à geografia, é a turma mais dos números. Isso aqui merece uma análise mais qualitativa, é mais da estatística. Não tem estatística para dar resposta para isso aí. Como nós vamos fazer isso? Nós precisamos fazer isso. Lá a gente tem uma toma de decisões sempre no sentido do seguinte: é preciso fazer, nós vamos viabilizar como fazer. Vamos resolver os problemas que a gente possa, até onde a gente possa resolver o problema. Então nós resolvemos criar uma plataforma colaborativa, onde nós fizemos os textos básicos, uns textos iniciais, e a gente divulgou esses textos por uma série de e-mails, etc. E permite que as pessoas possam colaborar com os textos. Simplesmente você clica num painel desse, aparece o texto e você clica em determinados locais, num parágrafo, e ali você altera o parágrafo. É tipo Wikipédia. Só que a gente, por ser do setor público, a gente está fazendo uma intermediação. Não é tudo que a gente absorve. Mas para também não dizer que a gente só atende o que é do nosso interesse, nós criamos uma comissão composta por pesquisadores de várias universidades para julgar o que é que deve ser acrescentado. Exatamente. Nós enfrentamos aí questões muito fortes do ponto de vista ideológico, né? Nós aí enfrentamos muitas outras questões complexas, porque estão num campo de análise que um indicador não resolve, ou vários indicadores não resolvem. Mas o que a gente foi buscar depois das pesquisas, nós fomos buscar entender a região, essa mancha azul que a gente chama, e nós vimos o seguinte: se a gente desenvolvesse os textos nessas 4 áreas, porque a região pediu essas 4 áreas, não é um formato prévio de que você tem que analisar do ponto de vista social, econômico, físico, ambiental. Não fomos por essa formalidade, nós fomos pela realidade. E aí nós temos esses textos que nós tivemos maior presença de papel de lideranças, o painel de educação e cultura, o painel da igreja. Esses painéis, eles estão sempre distribuídos. Quando você clica num deles, eles estão distribuídos nos itens, e aí você pode escolher um item que você queira, que seja do seu maior interesse. Dali você clica, entra num texto, e aí nós fizemos os textos no máximo com 500 palavras para cada item, para enfrentar as questões atuais das pessoas não quererem ler, não quererem escrever, etc. Vamos facilitar ao máximo, então, para as pessoas fazerem isso, porque eu acho que isso está se alastrando de uma forma que eu não sei
Como é que vocês vão resolver esses problemas? Mas, em compensação, a gente tem os textos curtos para cada item, e cada item diz o que é que quer, mas você pode ter um número ilimitado de itens, tá? Nós não estamos limitando o texto, nós não estamos limitando a investigação, apenas estamos dando oportunidade para que as pessoas possam entrar e participar do trabalho. Mas, até o momento, onde é que a gente chegou? O que é que a gente constatou até o momento? O trabalho ainda está em curso, tá? E posso dizer para vocês, inclusive, que a gente está programando hoje, viu, Ney? Acabamos de fechar com a Fundação Pedro Calmon, nós vamos fazer um evento lá em Caetité, provavelmente no dia 13 e 14 de junho, para discutir a questão da educação e da cultura. Por quê? Porque o que a gente chegou à conclusão nesse negócio foi o seguinte, que parece ter havido a criação de um polo cultural, um polo de pessoas intelectualizadas no século XIX na região de Caetité. Alguns atribuem isso à fuga da turma lá de Minas, tá certo? Lá das Diamantinas, não é? E outros atribuem a presença de comerciantes europeus nessa região por conta da mineração. O fato é que parece ter formado esse polo durante todo o período do século XIX. Esse polo cultural, ele é formado e ele sempre tinha passado de pai para filho essa questão da educação. Todas as lideranças e suas famílias, eles receberam a educação da melhor qualidade, sempre fora da região, às vezes fora da Bahia, às vezes fora do Brasil. Teve o irmão de Anísio Teixeira, que se formou em engenharia mecânica em 1920, 20 e poucos, nos Estados Unidos, para vir instalar uma fábrica aqui nessa região de Caetité, né? O Diocleciano, que é pai de Anísio Teixeira, ele foi, tal como o pai dele, ele foi mandado para estudar medicina em Recife, virou médico e fez isso com todos os filhos, e virou uma praxe na região este formato de você reproduzir nos filhos o processo de educação. Concomitantemente, teve um processo fortíssimo da presença da educação via as igrejas. Isso que eu perguntar, se você botou para a igreja, se vocês perceberam alguma coisa de comunidades eclesiásticas de base, ou se tinha uma penetração de igrejas protestantes. Não. As contribuições para não, essas igrejas mais modernas, não. Nós percebemos, já no início do século XX, que houve uma presença muito forte da igreja americana, da presbiteriana, tá certo? Que ela veio para o Brasil, e foi fortíssima, se instalou lá na região. A igreja católica, que foi puxada pelo pai de Anísio Teixeira, também se instalou. Era uma associação aqui da presbiteriana com o Colégio 2 de Julho aqui. Tinham essa associação. E a outra, e com São Paulo também, com uma escola paulista. A escola católica também, o que se diz é que Anísio Teixeira era muito católico, mas ele foi se afastando depois, né? O fato é que... Tem uma escola bem antiga, né? Isso em Caetité. Colégio normal. Tem o colégio normal. Escola normais do Nordeste. De cunho religioso, né? Que é um dos primeiros do Nordeste. E fala-se até que havia, de certo modo, uma concorrência entre esse modelo de lá e Salvador. Né? Sim. Com o 2 de julho, né? Não sei. Isso. Pois bem,
Mas o que, na verdade, esses intelectuais queriam era desenvolver a região, era industrializar a região. O discurso deles, desde o final do século XIX e no início do século XX, era o discurso europeu, da industrialização, da modernidade. Eles liam filósofos alemães, eles seguiam as ideias do iluminismo francês. Eles eram educados com essas características. Era o discurso europeu, o discurso novo da industrialização, da modernização. Agora, eles eram lideranças que o que se diz, o que se lê, é que eles entendiam que esse processo de desenvolvimento deveria envolver também a educação para toda a população, porque essas pessoas poderiam se incorporar melhor no processo produtivo. Eles tentaram fazer este procedimento e esse procedimento foi abortado, entendeu? Apesar deles terem feito uma estratégia política muito forte, eles foram governadores, dali saiu 2 governadores no Brasil, para Goiás e aqui para Bahia. Dali saíram ministros, daí saíram procuradores, saíram deputados, muitas famílias tiveram uma forte influência na política. Eles tentaram e conseguiram, provavelmente, trazer o Denox para a região, que desenvolveu planos de irrigação, mas o processo forte de desenvolvimento econômico não aconteceu porque o Brasil estava se desenvolvendo do ponto de vista da sua industrialização em outras regiões. O Brasil estava industrializando a região do Sudeste, né, nos anos 20 e 30, e mais tarde a Bahia, em 60, 70, e marginalizaram a região. Eles eram fortes, eles eram densos, assim, do ponto de vista de estratégias, mas tinha algo maior, mais forte do que eles. Mas eles conseguiram, parece que conseguiram, e isso aparece de forma muito clara, nos investimentos feitos por Anísio Teixeira e por essas escolas religiosas, que você não podia diferenciar a religião da escola nesse período. Até os anos 20 era uma coisa só nessa região. A presença do Estado era pequena, porque você tinha acabado de proclamar a República. Os orçamentos estaduais passaram a ser estaduais também nesse período. Inicialmente essas políticas, a presença do Estado parecia pequena, e os investimentos eram feitos pelas lideranças, pela igreja. Eles buscavam investimentos, os bispos andavam de jipe, com bota, construíam hospitais, faziam isso, faziam aquilo outro, nesse início. E aí o que parece indicar é que Anísio Teixeira, com os conceitos de educação voltadas para a vida, você fazer uma educação para ensinar as pessoas a lidar com os problemas da vida, ele fez a escola normal, né? Fez essa escola normal em 1925, já tinha uma outra anterior, mas que deu problema, mas depois ele voltou em 25 com essa nova escola normal. Isso perdurou até 55, ele foi ministro da Educação, depois foi secretário de Educação aqui na Bahia, etc. e tal. E essas coisas todas, provavelmente, é a nossa dedução. Por esta também região ficar marginalizada, ela não atraiu migrantes, porque não teve um novo ciclo de desenvolvimento, não mudou o perfil, ela ficou um pouco estagnada, um pouco integrada a outros mercados. Muito provavelmente esta condição, junto com essa massa que foi formada pela presença de ações religiosas na visão de Anísio Teixeira, isso tem repercussão nesses indicadores que a gente identificou agora, em 2010. Eu acho que isso talvez seja uma das primeiras comprovações que a gente possa dizer que o fator educação como um elevado potencial para o desenvolvimento
a região, porque não foi uma região que se desenvolveu do ponto de vista da economia, não teve altos PIBs, não é? Não teve ciclos replicantes de PIBs, não é? É uma região que é relativamente pouco dinâmica ainda, tem algum dinamismo, mas ela se mantém com este comportamento aí diferenciado. Nós entrevistamos muitas pessoas, entrevistamos algumas alunas da escola normal, inclusive veio a falecer agora há 15 dias atrás, Dona Palmira, que ela nos disse o seguinte: olha, nós acompanhávamos parto para ensinar as mulheres, as novas professoras, porque ela era uma escola de formação de professores em Caetité, para voltar para a região e essas professoras virarem diretoras, para repercutir sobre os aprendizados. Ela disse: assistíamos parto para ensinar como é que as mulheres deviam se comportar no parto, como fazer aleitamento materno, como fazer o cuidar das crianças até 4, 5 anos, como a gente aprendia, segundo ela, a se comportar na cidade. Aprendia a se comportar na cidade. Aprendia agricultura, como plantar. Aprendia sobre educação. Aprendia coisas para lidar com a vida. E muito provavelmente isso pode ter tido essas repercussões que a gente encontrou até agora. Mas a gente não está satisfeito. A gente está achando que tem ainda um bolodoro, tem pistas, etc. E tal. A gente queria juntar aí muita gente com um esforço muito grande de fazer uma pesquisa em loco, de buscar compreender os valores dessas comunidades e fazer uma comparação com outras regiões da Bahia. Se a gente conseguisse fazer isso, aí sim nós daríamos um passo muito para frente, e a gente sairia das revisões bibliográficas, das repetições dos fatos, etc. E iríamos fazer comprovações e relacionar isso com os antecedentes, quais são os fatores que podem ter repercussão. Eu já falei demais, eu vou deixar para vocês agora. Eu vou fazer uma provocação. Diga. Diante da sua exposição, e principalmente nesse último aspecto. E aí trazendo aquele dado do número de adolescentes grávidas, né, que é pequeno. Em uma sociedade conservadora, isso, como dizer, natural esse pequeno. Até mesmo porque a gente tem um número baseado nos nascidos vivos. E aqueles que têm cuja gravidez é interrompida, como é que é mensurável? Né? Geralmente esses dados eles não são coletados na amostra, só os nascidos vivos. Sim. Além disso, a sociedade também com um comportamento conservador, é provável de que essas meninas, ao engravidarem, ou elas tenham a sua gravidez interrompida, né, por até uma decisão do próprio, levando em consideração o contexto familiar, ou elas sejam excluídas ali daquele grupo, né, vá para outro município, ou até mesmo, no caso, a depender da idade, nós sabemos que existem necessidades que são diferenciadas de atendimento e acompanhamento, uma vez que a gravidez numa determinada idade, principalmente até 14 anos, ela, né, leva a um sério risco a essa mãe adolescente. E esses cuidados, muitas vezes, o município ele carece. E o nascimento também requer atenção especial. E nesse contexto, quando é feito o nascimento em outro município, não é levado em consideração também a origem daquela menina. O registro é feito em outro município. Então, são uma série de fatores, na verdade, que pode deixar aí esse dado com relação à gravidez na adolescência subnotificado. E assim como esse, existem outros também. Então, será que todo esse histórico, né, toda essa parte, claro, a gente tem, acho que alguns aspectos aí, Rio de Contas, mesmo você tem uma cidade rica, né, a gente não pode esquecer disso. Então, você tem ali, né, ainda prevalecendo, infelizmente, nos dias atuais, o coronelismo,
A gente tem ali famílias que mandam naquelas cidades, né? E que muitas vezes isso reflete também nesses indicadores da forma como são mostrados. Então, assim, talvez a gente tenha uma metodologia que chegue mais próximo. Não podemos esquecer esses processos de alimentação de um sistema interessante, mas para quem tem acesso à internet, né, para quem tem também uma capacidade de elaboração de texto bacana, mas que seria interessante ir logo ver principalmente com aqueles mais necessitados, que é o previsto até mesmo dos últimos anos, que é ouvir aqueles que mais precisam, que muitas vezes não têm essa condição de acesso à internet ou até mesmo uma capacidade de colocar em um texto aquilo que nós realmente queremos ouvir. Só vou responder rapidamente aqui a Flávio. A gente na CEI, a gente lida desde sempre, desde que a CEI foi criada, com essa questão da confiabilidade das informações. A gente tem um cuidado muito grande para poder fazer agregações espaciais, jogar isso mais com uma territorialidade mais ampla, porque a gente sabe que tem registro, não só registros, como os dados do censo, eles podem ter podem deformar. Em tese, deforma para todas as regiões. Pode ser que umas mais do que outras, né? Mas, enfim, a gente tem que utilizar os dados que a gente dispõe. Não tem jeito. O que a gente precisa é melhorar os registros.